Tu és soberano, Senhor, Tu és poderoso, Tu és aquele que nos escolhestes antes mesmo da fundação do mundo, Senhor. Ainda que nós andávamos errante diante de Ti, o Senhor teve misericórdia de nós. Nós somos um dos tais que pela Tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, o Senhor nos pôs aqui para declarar a esta nação a Tua palavra, a salvação, que Tu vai voltar para buscar uma noiva, vai voltar para buscar um povo. Prepara-nos, Senhor. Nós queremos morar contigo, Senhor. Nos limpa, nos purifica, Senhor, com a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que nesta noite Tu vai usar o Teu Filho para falar conosco. Nós queremos estar preparados para aquele grande dia, onde o Senhor vai levar para consigo a Tua noiva, a Tua igreja. Ainda há tempo de nós nos arrependermos, ainda há tempo para nós nos prostrarmos diante do Senhor, que fez os céus e a terra, e que vai nos levar para estar com Ele. Prepara o coração da Tua igreja neste momento e usa o Teu Filho para conosco, Senhor, através da Tua palavra. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, de celebração ao Senhor, pela Sua maravilhosa presença, Sua doce presença que se faz em nosso meio nesta hora. Quero compartilhar com os irmãos e pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas na leitura que fizemos, Deuteronômio capítulo 11. Nós temos aqui nesta noite, gostaríamos de falar sobre o valor da obediência, como é importante nós atentarmos para tudo aquilo que o Senhor fala a nós, para as suas instruções, pois certamente o Senhor, como disse ao profeta Jeremias, tem plano de paz para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos de bênção, o Senhor tem planos de paz para as nossas vidas, o Senhor tem algo para entregar a nós e certamente Ele tem o melhor para nós. E nessa noite queremos refletir na Sua palavra, pedindo ao Senhor que o Seu Espírito Santo nessa noite possa aplicar a Sua palavra aos nossos corações. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, nessa noite, fala comigo, não seja o homem, mas seja o Senhor, seja a Tua palavra a falar no profundo e no íntimo do meu ser. Fazemos isso, Senhor, Te pedimos nesta hora, mais uma vez, Senhor. Fala aos corações, Senhor. Tu tens as respostas da nossa alma, dos nossos dilemas, Tu tens a resposta, Senhor, para aquilo que precisamos, e a Tua palavra tem tudo para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deuteronômio está nos relatando, todo esse livro de Deuteronômio, ele está finalizando a jornada do povo de Israel para chegar finalmente à terra que Deus havia prometido para esta nação. Moisés está já findando o seu ministério de 40 anos, conduzindo o povo, conduzindo Israel, desde da libertação do Egito até aqui a este momento. Sabemos que não era necessário enfrentar 40 anos de deserto. Não era plano de Deus fazer com que o povo peregrinasse por 40 anos no deserto. A jornada, se fosse feita de forma correta, e como foi feita, em torno de 3 anos, eles estariam com toda aquela quantidade de pessoas, 2 anos e pouco, 3 anos, chegando até a terra. E efetivamente assim o fez, mas diante da desobediência do povo, diante daquele relato mau que foi contado pelos 10 espias, que maldizeram, falei certo e corrigi por errado, que maldisseram a terra, dizendo que a terra não era boa, que a terra era ruim. O Senhor, como consequência daquela desobediência, fez com que todo o povo caminhasse
peregrinando naquele deserto hostil, calor, quente, sem o conforto mínimo, mas como consequência da desobediência, o Senhor então fez com que toda aquela geração que desobedeceram, que não confiaram no Senhor, perecesse no deserto. Agora, aqui em Deuteronômio, no relato de todo o livro de Deuteronômio, já a nova geração, aquela geração que Deus disse que foi crescendo ao longo do deserto, da caminhada, da jornada do deserto, está diante da terra, finalmente da terra que Deus havia prometido ao seu povo. E agora esta nova geração que também experimentou e viu na jornada do deserto tudo o que Deus havia feito. Esta nova geração viu os milagres de Deus, viu o maná cair do céu, viu a rocha dando água, viu as águas amargas de Mara sendo transformadas em água doce, viram o Senhor falando do meio da tenda da congregação diante do povo. O povo viu a coluna de fogo pela noite, a coluna de nuvem também pelo dia. Então era um povo que tinha visto o milagre das codornizes que alimentou toda aquela geração, toda aquela multidão no deserto. Então esta nova geração, essa nova faixa etária que está chegando diante da terra de Canaã, diante da terra prometida, também experimentou tudo aquilo que o Senhor fez ao longo de todo o deserto. Nós precisamos, diante deste contexto, entender que nós também estamos caminhando e nós certamente vamos prestar contas de como nós vamos corresponder àquilo que Deus faz chegar em nossas vidas. E aqui no capítulo 11 especificamente, o Senhor volta a falar de obediência para esta nova geração, para esta nova turma que vai chegar e vai herdar a promessa. A promessa foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e aqui esta nova geração vai herdar aquilo que Deus prometeu, aquilo que o Senhor tinha dito para os seus santos patriarcas, agora estarão experimentando. Inclusive Moisés vai ser um daqueles que não vai experimentar a bênção da promessa sendo concretizada, mas o Senhor novamente torna a dizer para esta nova geração, capítulo 11, versículo 1, amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. E o Senhor diz que eles estão agora entrando nesta terra, e se nós andarmos mais um pouquinho adiante aqui, nós vamos ver que o Senhor, já no final dessa leitura que nós fizemos, diz, olha, versículo de número 13, se diligentemente obedecer aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, o Senhor então começa a fazer e a renovar o seu compromisso. Veja que o Senhor novamente, para levar essa nova geração para dentro da promessa, para a terra que Deus prometeu, Ele coloca um condicional. Se diligentemente guardares, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, se diligentemente observares a tudo o que eu tenho dito a vocês, vocês vão experimentar o melhor desta terra, o melhor do lugar para onde eu estou levando vocês. E o fundamento, meus irmãos, de nós obedecermos ao Senhor, todo o fundamento da obediência a Deus está alicerçado no amor. Deus fala logo no início do capítulo que para guardar os mandamentos nós precisamos amar ao Senhor, nosso Deus, com toda a nossa força. Muitos condicionam a obediência a Deus ou aos pais, a obediência a alguma coisa, por aquilo que tem medo do que possa lhe acontecer. Normalmente uma criança, ela tende no início da sua criação, da sua formação, a criança tende a obedecer aos pais pelo temor de uma correção, de uma disciplina, de um castigo, de alguma coisa que ela teme pela sua segurança. Muitas pessoas
talvez sirvam a Deus muito mais pelo medo de algo que Deus possa fazer. Inclusive Jesus adverte e alerta isso. Ele diz: olha, não temam aos homens que podem matar apenas o vosso corpo, porém temam a Deus, que além de poder matar o corpo, também lança a pessoa, pode matar a alma lançando no inferno. Então, muitos de nós servimos ao Senhor e temos a tendência de obedecer a Deus por aquilo que nós tememos de Deus. No entanto, nós temos sido chamados aqui em Deuteronômio capítulo 11, que há fundamento para servirmos ao Senhor e obedecermos os seus mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus. O amor é o fundamento, o amor de Deus, o amor a Deus é a base para obedecermos ao Senhor, para guardarmos os seus estatutos, para guardarmos os seus mandamentos, para guardarmos os seus juízos, os seus preceitos. E aí a pergunta para nós é: como está o nosso amor para com o Senhor? Jesus, no Evangelho de João, vai dizer: sabe quem é aquele que me ama? Quem é aquele que Jesus mesmo declarou? Quem é aquele que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Veja, irmãos, que para declararmos o amor a Deus, e o amor e a obediência andam de mãos dadas, andam em conjunto. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas damos de ombro para o que o Deus nos fala, se nós dizemos que amamos a Deus, mas fazemos ouvido de mercador para aquilo que Deus nos instrui, certamente o amor de Deus ou o amor por Deus não está em nosso coração. Por isso que no capítulo 11 aqui, Moisés escreve: olha, vocês estão prestes a entrar na terra e na promessa, no lugar que Deus prometeu aos nossos pais, aos nossos antepassados. Amem ao Senhor, e amar ao Senhor significa guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Irmãos, nós precisamos aprender que amar ao Senhor, amar a Deus, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma emoção que talvez nós experimentemos nos nossos cultos, nas nossas reuniões de oração. Provavelmente nós sentimos algo, sentimos uma emoção e achamos que isso é prova de amar ao Senhor, mas a prova de que amamos ao Senhor se reflete naquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. Precisamos ter como fundamento para obedecer ao Senhor, amar ao nosso Deus, amar ao Senhor, porque Ele primeiro nos amou. Ele primeiro nos amou, Ele tanto nos amou, que deu a prova deste amor entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Quando ainda éramos inimigos do Senhor, Ele ainda assim nos deu a sua vida, Ele se entregou por nós porque Ele amou. Veja que o amor de Cristo, o amor de Deus e o amor de Cristo Jesus são refletidos não por um sentimento. Deus amou no seu coração a todos nós, mas Ele agiu e deu o seu Filho para morrer por nós. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender que a base da obediência ao Senhor será refletida, tem como fundamento, tem como alicerce o amor a Deus. E amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Mas o que seria guardar os mandamentos do Senhor? Seria apenas ter um conhecimento racional? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Será que guardar os mandamentos do Senhor é pegar uma relação, uma lista de versículos bíblicos, uma lista de pode, não pode, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, faça isso, faça aquilo? Será que é só isso? Guardar ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, é muito além de um conhecimento racional das Escrituras. Certa vez conheci um jovem que eu olhava para ele assim e perguntava: o que é que está escrito no texto tal, versículo tal? Ele saía de qual está escrito assim, 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 assim. E o que é que está escrito no texto tal, versículo tal? Ele de qual falava assim, 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 assim. E recitava, e o versículo tal? Ele dizia tal, 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 tal. O rapaz é uma enciclopédia ambulante da Bíblia. Agora vai ver se ele guarda esses versículos. Vai ver se ele pratica esses versículos. Eu olhava para ele: rapaz, tu sabe tanto da Bíblia, o que a Bíblia está servindo para ti, se não está refletindo nas tuas atitudes e tuas ações? Isso é guardar. Guardar não é ter apenas no intelecto, mas é trazer para o coração a palavra do Senhor.
Servir a Deus é servir ao Senhor com toda a nossa... Olha o que a palavra de Deus nos diz. Amai ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não é só com razão que servimos a Deus, não é só com intelecto que servimos a Deus. Apesar do nosso culto também ser racional, nós também não fomos chamados para servir ao Senhor de forma alienada. Nós não estamos aqui com um chip implantado na nossa cabeça, que todo culto eu tenho que vir aqui, agora é a hora de levantar a mão, agora é a hora de baixar a mão, agora é a hora de baixar a cabeça, agora a hora é de levantar. Nós não fomos programados, isso não é culto racional. Nós temos que entender que a razão nos faz compreender Deus, e ao compreender Deus, a razão nos leva a amar ao Senhor, a guardar a sua palavra, a guardar os seus mandamentos, a pôr em prática aquilo que Ele nos ensinou. O fundamento da obediência e o valor de obedecer a Deus está em obedecê-lo com base no amor, com base em amar ao Senhor, com base em nós conhecermos a palavra do Senhor, conhecermos os seus estatutos, conhecermos os seus mandamentos, e ao conhecer isso racionalmente, trazer para o coração e colocar na nossa vida diária. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E a pergunta para nós é: como é que está o nosso amor para com Deus? Como estão as nossas atitudes que refletem o quanto amamos ao Senhor? Na continuação desse texto, nós vamos ver que Deus vai chamar a atenção a esta nova geração, pedindo que eles façam uma reflexão. Versículo de número 2, na minha versão, diz assim: considerai hoje, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Deus se volta para aquela geração que está prestes a herdar a terra prometida e diz: olha, lembre-se, é como se Deus fizesse isso, lembre-se dos vossos pais, que pereceram no deserto, que não consideraram o poder de Deus e não consideraram e não creram em Deus, que Deus fosse poderoso o suficiente para lhes dar a terra, duvidaram da promessa e do poder de Deus, blasfemaram contra a promessa de Deus e por isso pereceram ao longo da jornada pelo deserto. Deus está voltando agora para essa nova geração e diz: considerai hoje agora. Essa expressão considerar nas Escrituras, de um modo geral, é uma expressão que nos faz refletir, ter um momento de análise, de avaliar o que está acontecendo ou o que aconteceu em nossas vidas. Considerar no sentido de botar numa balança e avaliar as coisas que a nós acontecem. Considerar os nossos caminhos. Paulo, quando ele relata da sua experiência passada e analisa a sua condição presente em Cristo Jesus, e no passado, sem Cristo Jesus, ele diz: considerei como algo sem valor tudo que eu tinha, e eu considerei como um refúgio, como um esterco, como algo que não tem sentido algum, e abandonei tudo isso, botei numa balança, considerei essas coisas, considerei a minha relevância na sociedade judaica, considerei a minha posição de fariseu proeminente na sociedade judaica, considerei a minha posição diante dos homens e avaliei. Tudo que eu tenho em Cristo Jesus hoje é muito mais precioso do que essas coisas que eu tinha no passado. Deus está chamando esse povo mais uma vez para considerar hoje, refletir hoje, analisar hoje o que você tem, de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Para que hoje nós possamos decidir e analisar tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. E ao longo do versículo 2 até o versículo 7, nós vamos ver que Deus traz à memória aquilo desta nova geração, tudo o que Deus fez. Se você olhar comigo, você vai prestar atenção que tem um enredo nesta consideração que Deus chama o povo a observar. Leia comigo aqui o versículo de número 3. E também, para contextualizar melhor, vou ler o verso 2 e o verso 3. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço forte estendido. E agora, Moisés vai começar a dizer
essa poderosa mão, e diz assim: considerai também os seus sinais, as suas obras que fez. Olha o verso de número 4. E o que fez no exército do Egito. Verso 3 ele diz: o que fez no meio do Egito e a Faraó. Verso 4. E o que fez ao exército de Faraó. Verso de número 5. E o que fez no deserto, até que vocês chegassem até aqui. Verso de número 6. E ainda considerem o que fez Deus a Datã e a Abirão, quando se rebelaram contra Deus. E ainda no verso de número 7. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandezas, todas as grandes obras que fez o Senhor. Então Deus não está mandando o povo considerar, avaliar, analisar, pôr numa balança nada fictício. Ele está dizendo aqui, tudo o que ele fez, eu fiz. Olhem o que eu fiz com o faraó no Egito, olhem o que eu fiz ao exército de Faraó, a maior potência da época. Olhem o que eu fiz no deserto, os sinais que eu fiz no deserto. Olhem, considerem o que eu fiz com os rebeldes. Datã e Abirão foram pessoas que, junto com as suas famílias, se rebelaram contra a liderança de Moisés, e Deus fez abrir um buraco na terra e todos esses rebeldes foram tragados. Deus está dizendo, considerem isso também. Considerem o desobediente, considerem os ímpios, considerem como eu cuidei de vocês. Avaliem o que eu tenho feito, todas as grandes obras que eu tenho feito diante de vocês. Deus não nos chamará a fazermos uma reflexão, irmãos, de algo abstrato. Deus não nos chama a analisar e considerarmos, e para que possamos decidir segui-lo com base em achismos. Eu acho que Deus fez isso, eu acho que Deus... Não. O que Deus já fez na sua vida, irmão? O Souza deu aqui um testemunho. Olha o que Deus tem feito. Deus tem curado de câncer. Deus tem tratado. A Silena estava aí em cima, curada de câncer. Deus dá vitória. Olhando ali, cumprimentei a Michele. Deus dá vitória ali às lutas que parecem ser intransponíveis, às nossas dificuldades que parecem ser impossíveis a nós. Mas considerem, olha o que Deus tem feito na sua vida. Reflita se não vale a pena servirmos ao Senhor. Olhando aqui para o Natan, considere tantos anos de trabalho, olha o que o Senhor tem feito, te dando aposentadoria. Considere o que Deus tem feito a você, para que você reflita e avalie o valor de obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Como é bom, como é valioso, muito mais precioso e muito mais valoroso obedecermos a Deus porque o amamos, e Deus diz, olha, eu tenho cuidado de ti, eu tenho dado o pão de cada dia, eu tenho te sustentado, eu tenho te trazido saúde, eu tenho estado contigo neste vale da sombra da morte. Considere, considere, considere o que Deus tem feito na sua vida, considere, avalie, reflita, coloque na balança. Será que não vale mais a pena servir ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos? Não é mais precioso para nós? Só que além desse fundamento do amor, e Deus dá prova de que nos ama por tudo que Ele faz. Se Deus apenas nos amasse, ficasse num sentimento em seu coração e nunca tivesse feito nada para demonstrar esse amor, nós nunca saberíamos que temos um Deus de amor para cuidar de nós. Mas por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo que vais fazer, eu te agradeço, Senhor, até o louvor, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que tu és, eu quero te agradecer. Irmão, considere seriamente nesta noite a guardar os mandamentos do Senhor, a obedecer ao Senhor. Mas além disso, nesse texto de capítulo 11, guardar os mandamentos também, obedecer aos mandamentos, guardar os mandamentos, também trazem consigo benefícios. Nós vamos ver os benefícios da obediência que estão registrados no versículo 8 ao versículo 12. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Toda vez que você ler e vir esse texto, essa expressão guardar, significa obedecer. Guardar, quem não guarda não obedece. Quem guarda os mandamentos são aqueles que praticam, que obedecem. Deus está dizendo assim, guardai, pois, verso 8,
todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, para que vocês experimentem terra que mana leite e mel. Olha o benefício do Senhor para esse povo. Olha o benefício da obediência. Ele diz: guardem os meus mandamentos, porque ao fazerem isso, vocês vão experimentar, vão ser verdadeiramente um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Só é revestido de poder quem guarda a palavra. Só é forte, poderoso quem observa. Então Deus está dizendo: o benefício de obedecer os meus mandamentos é que vocês serão fortalecidos. Vocês serão fortes. Lá mais à frente, Deuteronômio 28, ele vai dizer: vocês serão cabeça e não cauda. Vocês estarão, os vossos inimigos vos temerão. Por quê? Porque se vocês guardarem os meus mandamentos, eu farei com que vocês sejam um povo forte. Outro benefício é: querem ter dias longos vivendo a promessa de Deus? Guarde os meus mandamentos. É o verso de número 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vocês. Deus nos tem prometido bênçãos, Deus tem nos dado promessas de bênção. Quer usufruir por mais tempo as promessas de Deus? Prolongar-se vivendo e experimentando os benefícios do cumprimento das promessas do Senhor? Guarde os seus mandamentos. Quer experimentar uma terra fértil, que mana leite e mel, que dá a sua messe, que dá o seu produto no tempo certo e adequado? Guarde os meus mandamentos. Olha os benefícios que tem em obedecer e guardar a palavra do Senhor. E o benefício de nós recebermos ainda, se você ler comigo o verso 10, a terra para onde o povo estava sendo plantado, era uma terra completamente diferente. Deus diz no verso 10, a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, é uma terra diferente. Porque não tem, irmãos, como viver a promessa de Deus, não tem como experimentar as bênçãos de Deus na terra prometida, vivendo como vivia-se no Egito. No Egito tem um padrão, na terra e na promessa de Deus tem outra forma de viver. É uma terra diferente. Deus promete ao seu povo uma terra que não é como o Egito. Lá no Egito, eles precisavam depender apenas dos seus próprios esforços. Olha o que ele diz aqui, verso 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta, e tudo funcionava, e tudo dava certo, e tudo brotava. Ou seja, Deus está dizendo: a terra para onde vocês vão, não vai ser experimentada a minha bênção e a minha promessa, os meus benefícios, com base nos cuidados que vocês têm para fazer. Irmãos, a terra de Israel, Deus dá, no capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz isso. Na continuação desse capítulo 11, Deus também fala isso. Se o povo guardasse os mandamentos e obedecesse, Deus mandaria chuva sobre a terra. E eles teriam as suas colheitas, teriam a sua plantação, seria frutífera, teria os seus gados, seu rebanho seria próspero, abençoado. Mas se o povo não guardasse os mandamentos, Deus reteria a chuva e, consequentemente, o povo teria uma colheita ruim, não teria, a sua plantação não iria frutificar, o seu rebanho, o seu gado não iria multiplicar, não iria crescer. O que Deus está dizendo? A terra para onde vocês vão é uma terra diferente, cuja bênção está condicionada à obediência de vocês. Se vocês obedecerem, vai ter chuva. Se vocês não obedecerem, nem chuva vai dar. A terra de Israel, meus irmãos, se você analisar, ela tem uma boa parte dela, ela geograficamente falando, é uma terra que não é muito regada por rios.
Não tem muitos rios. O Rio Jordão, que talvez a gente possa imaginar, é um dos rios mais famosos de Israel, mas não é lá um grande rio. Se for comparado com a nossa bacia amazônica, é mais parecido com o Igarapé. Nem se compara com a dimensão dos rios que nós conhecemos aqui. E Deus então está dizendo, se vocês vão ser prósperos, quando vocês guardarem os meus mandamentos. Essa terra para onde eu estou mandando vocês, é uma terra de completa e total dependência de Deus. Vocês serão prósperos quando vocês dependerem 100% e exclusivamente de mim. Olha, é o que está justamente no verso 12. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. É uma terra especial. O Senhor nos coloca no seu reino, e o seu reino também tem um olhar especial de Deus para nós. O Senhor nos transportou das trevas para o seu reino de amor, e Ele diz para nós, este lugar agora onde vocês estão, é um lugar diferente, é um lugar que tem que ter completa dependência de mim. Vocês são até capacitados, vocês são até habilidosos, vocês têm até condições e meios para fazer algo, mas não é assim no meu reino. No meu reino tem que depender de mim, pela minha palavra, é somente por Jesus, é somente por Cristo, é somente debaixo da voz do Senhor, não é na nossa eloquência. Pela manhã falávamos isso, Moisés disse, quem sou eu, Senhor, para ser chamado, para fazer essa libertação? Quem sou eu, o menor, sou frágil, sou fraco? É assim que Deus nos usa, essa é a completa e total dependência que nós precisamos reconhecer, de que é somente por Jesus que as coisas vão acontecer no reino de Deus. Nós pensamos, mas eu oro muito, eu sou um grande intercessor, eu sou uma grande intercessora, parabéns, continue intercedendo, continue clamando, continue orando, mas não é a sua oração, é o tempo de Deus, é o mover de Deus, é a chuva que Deus quer mandar, na hora que Ele quer mandar, no momento que Ele quer mandar, e no volume que Ele quer mandar. Ele pode mandar muita, pouca, ou quase nada, mas Deus está levando o povo para uma completa e total dependência de Deus. E sabe, irmãos, nós muitas vezes temos a tendência de confiarmos em nós. Eu já sou experiente, eu já enfrentei essa luta, eu já experimentei isso, eu já sei como é que se vence essa batalha. Deus está dizendo, não é assim não, dependa de mim. Pode até você já ter enfrentado esse mesmo problema que você está enfrentando hoje em outros momentos, mas Deus está dizendo para você, dependa de mim. Não é com aquelas armas que você lutou lá atrás que você vai vencer esta batalha novamente. Dependa do Senhor, dependa de Deus, confie no Senhor, espere o livramento do Senhor, espere em Deus, confia no Senhor, dependa completamente de Deus. Mas ao experimentarmos e conhecermos os benefícios de Deus, nós vamos ver que se nós obedecermos ao Senhor, usufruiremos desses benefícios, e este tempo de abundância certamente virá. E Deus volta a falar aqui por meio de Moisés, no verso de número 13, uma condicional. Deus está falando, olha, tem todos esses benefícios, é uma terra diferenciada, é uma terra que vai manar leite e mel, é uma terra especial, é uma terra cujos meus olhos estão sobre ela o ano inteiro, eu estou olhando e velando por vocês. Esses são os benefícios desta terra, mas ele volta a dizer no verso 13, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja que a obediência mais uma vez está sendo trazida para o coração, para a alma, para o ser, para dentro de nós. Então darei a chuva. Irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus espera de nós, completa dependência dEle, se obedecermos. Não compreendo isso, mas eu obedeço porque o Senhor está dizendo, não estou entendendo por que eu tenho que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Obedeça porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Guarde a palavra, abstenha-se do pecado, abstenha-se das paixões da carne, deixe para lá, entregue-se completa e totalmente nas mãos do Senhor, e você vai ver que Ele vai mandar a chuva, que Ele vai mandar a chuva
temporã, a primeira, a última, a chuva, para que vocês possam recolher do cereal, do vinho e do vosso azeite, para que você recolha das bênçãos do Senhor. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Guarde os mandamentos do Senhor diligentemente. Não caiamos nós na teologia do não tem nada a ver. Isso não tem problema não. Isso aqui é coisa do passado. Isso aqui é coisa das irmãs do círculo de oração. Hoje está tudo bem, pode fazer isso. Guarde a palavra de Deus, diz, se diligentemente obedecerdes, se diligentemente guardares os meus mandamentos, então a chuva vai vir. Então eu derramarei a chuva sobre a vossa terra, no tempo oportuno, no tempo apropriado, e darei a erva, versículo de número 15, e darei a erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais outros deuses, e vos prostreis perante eles. Aqui, irmãos, já entrando para o final, é o perigo de nós estarmos guardando diligentemente, obedecendo ao Senhor. Deus está mandando a chuva, Deus está mandando a colheita dos cereais, Deus está mandando a colheita do vinho, da uva, do azeite, Deus está nos dando a erva do campo, Deus está prosperando o nosso gado, o nosso rebanho, estamos comendo fartamente, estamos fartando a nossa alma de bênçãos do Senhor. Paulo escreve aos Efésios e diz, olha, o Senhor tem toda a sorte de bênção reservada para o povo de Deus nas regiões celestiais. É nesse momento que você tem que ficar alerta. Está tudo bem na vida, está tudo tranquilo, eu estou farto de tantas coisas. O Senhor tem aberto a sua mão diante de mim, tem me dado os celeiros dos céus, tem sido derramado sobre a minha vida. E Deus volta a dizer, mas olha, versículo de número 16, guardai-vos, não suceda que o vosso coração te engane. Está tudo bem, tá? Agora está tudo certo, não precisa mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, porque está tudo certo, as janelas dos céus estão abertas, Deus está mandando a chuva, tudo que eu estou fazendo, onde eu ponho a mão está prosperando, parece que tem ouro na mão. Não tem aquele tipo de gente, como Jacó, tudo que ele fazia dava certo. Fez um acordo com Labão, ele disse, é o seguinte, Labão, eu estou indo embora, eu trabalhei 14 anos para ti, agora eu tenho que trabalhar para a minha família, enriquecer a minha família. Faça o seguinte, como pagamento desses 14 anos, eu vou pegar uma porção do rebanho. Jacó vai lá e coloca não sei que mistério é esse, ele colocou uma ripa, um pau, e ele diz assim, todas as ovelhas que olharem para aquele pau, aí ele fez o seguinte, Labão, as tuas ovelhas vão ser as limpas e as minhas serão as ovelhas manchadas, marcadas, listradas. E aí ele botou uma madeira lá, fez uma mandinga gospel, sei lá o que ele fez. As ovelhas olhavam para lá e só saía a ovelha malhada. Aí Labão, não pode isso, vamos mudar esse negócio de novo, está errado. Tudo bem, Labão, vamos mudar de novo. Agora, Labão, então as minhas vão ser as brancas e as tuas vão ser as manchadas. Aí ele faz um negócio lá, bota um pau de novo, só nasceu manchada, só nasceu branca, não veio nenhuma manchada. E assim Jacó saiu debaixo de Labão, rico, farto de coisas, porque tudo que ele punha a mão, dava certo. Mas chegou o momento que ele passou pelo vale, que ele precisava guardar o coração. Aí ele chega agora, está diante do seu irmão, e diz o texto lá em Gênesis, ele tinha medo de seu irmão Esaú. Ele armou uma estratégia ali, preparou ali a sua família, botou um batalhão na frente, um batalhão atrás, os seus servos na frente, os filhos de Leia ou de Lia na frente, em segundo lugar, porque era a mulher que ele menos amava. Ele colocou em segundo lugar, depois ele coloca a Rebeca e os queridinhos dele atrás, e por último vai o bonitão. Guarda o vosso coração, para que teu coração não te engane. Talvez você hoje aqui, pastor, está tranquilo, está sussa, está tudo dominado. Está tudo na bênção, onde eu ponho a mão dá certo. Guarde o teu coração, meu irmão. Porque isso não é outra coisa, senão a mão de Deus sobre ti. Não é outra coisa, senão a
benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Deus está dizendo para essa nova geração que vai herdar esta terra, esta promessa, está dizendo para eles: cuidado, alertem-se, tenham atenção, cuidado para que o vosso coração não se engane, para que vocês não venham a se desviar. E finalizando o versículo de número 19, agora ensine os vossos filhos a guardarem esses mandamentos, para que não acabe a minha bênção apenas nessa geração. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as gerações futuras. Talvez você está obedecendo, talvez você está experimentando as farturas de Deus, mas nós não ensinarmos aqueles que virão após nós, o ciclo de bênção vai interromper. Deus está dizendo para essa geração que vai herdar a promessa, essa geração que vai usufruir de tudo isso, não fiquem deslumbrados, se preocupem com o futuro, se preocupem em ensinar a guardar os mandamentos, para que a próxima geração continue experimentando e usufruindo das bênçãos de Deus. E o Deus tem para nós um ciclo de bênçãos constante e contínua. Por isso ele diz: ensina os vossos filhos, falando desses mandamentos, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vocês. Veja que o Senhor nos chama a fazer discípulos. O Senhor nos chama a experimentar da bênção do Senhor em nossas vidas, usufruir as bênçãos de Deus para nós, mas Ele nos chama: ensine as próximas gerações, ensine os vossos filhos, ensine aqueles que estão chegando após vocês a amarem ao Senhor com toda a vossa alma, com toda a vossa força, com todo o vosso entendimento, para que os dias de vocês se multipliquem, se prolonguem, não apenas os vossos, mas os dos vossos filhos também. A promessa de Deus, ela é intergeracional, por isso ele se chama Deus de Abraão, porque ele foi Deus que agiu com Abraão. Ele também é Deus de Isaac, porque ele é Deus que cuidou de Isaac, mas ele também é Deus de Jacó, mas ele também é Deus das 12 tribos, ele também é Deus de uma multidão de pessoas, ele também é Deus da sua vida, da sua família. Ele está dizendo para você também nesta noite: guarde você os mandamentos do Senhor, mas ensine a tua casa a amar a Deus, ensine a tua casa a servir ao Senhor. O Senhor nos chama nesta noite, irmãos, e nós com este texto temos aprendido sobre o valor da obediência. Quando Saul botou os pés pelas mãos, não esperou a Samuel para esperar o profeta oferecer o sacrifício, ele se precipitou e ele mesmo foi lá, e no lugar de Samuel, o rei Saul, ele mesmo, não sendo sacerdote, não tendo esta competência, vai e oferece sacrifício, e o Senhor, por meio de Samuel, diz: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Eu prefiro que alguém me obedeça, que alguém guarde os meus mandamentos, do que fazer sacrifício, voto, fazer campanha de oração. O Senhor espera de nós e deseja que nós o obedeçamos com todo o nosso coração, com base no amor. Porque o amor de Deus, Paulo escreve aos Coríntios, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, Ele demonstrou o seu amor. João 3,16, Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Nessa noite, meus irmãos, quero desafiar você a refletir, a considerar como é que está a sua obediência a Deus, o seu amor para com Deus. Quero te convidar a ficar de pé, e se nessa noite há alguém que deseja fazer um concerto com o Senhor, que deseja dar um passo para guardar este mandamento, para experimentar esta palavra, para experimentar dessa fartura de Deus na sua vida, vem aqui nesta noite, venha na presença do Senhor buscar de Deus direcionamento, orientação. Dependa de Deus, dependa do Senhor. Ele está nessa noite dizendo: a chuva, eu tenho chuva para mandar, mas nesta terra que eu estou levando vocês, esta chuva tem que ser no meu tempo e conforme a minha vontade. E o Senhor nos chama nesta noite a depender completamente da sua presença, do seu cuidado para com as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos, nessa noite? Quero te convidar a fazer esta oração, pedindo que Deus possa
tocar em nossas vidas e que nós possamos aprender a amar ao Senhor. Diga para o seu irmão assim: ame a Deus. Diga para ele assim, coloque a mão no ombro dele, se você tiver liberdade. Diga para ele: meu irmão, guarde os mandamentos do Senhor, ame a Deus. Jesus falou, aqueles que, já falei esse texto aqui, mas eu quero completar o que diz esse texto. Aqueles que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. E quem guarda os meus mandamentos, o Pai fará morada nele. Eu também farei morada nele, e habitaremos nele. Olha aí, mais uma vez, mais um valor, mais um benefício de guardar os mandamentos do Senhor. Quero pedir que você ore pelo seu irmão aí, que você interceda por ele. Ore por ele pedindo: Senhor, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda a guardar os Teus mandamentos. Clame por ele. Feche os teus olhos. Comece a orar. Comecemos nós a pedir ao Senhor, nesta noite, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para compreendermos o valor que há na obediência e de guardar os mandamentos. Pai, olha a Tua igreja nesta hora, Senhor, em que nós estamos orando uns pelos outros, em que nós estamos clamando uns pelos outros. A Tua palavra nesta noite nos exorta, nos chama, nos aconselha e nos instrui, e nos mostra o valor que há em obedecer e guardar os Teus mandamentos. Senhor, agora quando nós oramos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, nós queremos clamar ao Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo possa tocar nos corações uns dos outros, que o Teu poder nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa colocar em nosso coração este amor pela Tua palavra, o amor pelos Teus mandamentos, a base, o alicerce, o fundamento de obedecermos a Ti, Senhor, está em amar ao Senhor sobre todas as coisas. Pai, nós não queremos, Pai, viver uma vida religiosa, nós não queremos ver uma vida, Pai, apenas observando preceitos humanos, Senhor, costumes humanos. Nós queremos aprender a amar a Tua palavra, queremos aprender, Senhor, a guardar os Teus mandamentos, a que a Tua palavra, Senhor, produza e promova mudança de atitude, Senhor. Jesus, quando Tu te encontraste com tantas pessoas no Teu ministério terrenal, Tu falavas para ele: Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Senhor, esta declaração, vai e não peques mais, é a prova de que Te amamos, Senhor, é a prova, Senhor, de que nós Te obedecemos, Pai, é a prova de que o Senhor está acima de todas as coisas. Senhor, Tu não podes ficar abaixo do trabalho, nós não podemos colocar o trabalho acima de todas as coisas, nós não podemos colocar a família acima de Ti, Senhor, nós não podemos colocar as nossas conveniências acima da Tua palavra, acima da obediência aos Teus mandamentos, Pai. Por amar ao Senhor, por amar aos Teus mandamentos, por guardar a Tua palavra, homens foram lançados na fornalha, homens foram lançados na cova, homens foram lançados, Pai, nas arenas para serem devorados pelas feras. Senhor, porque amaram os Teus mandamentos, porque amaram ao Senhor, o mundo não era digno desses homens, como o escritor aos Hebreus declarou. Pai, coloca agora em nosso coração, que o Teu Espírito agora aplique esta palavra à Tua igreja, ao Teu povo, Jesus, para que nós possamos assimilar esta verdade, Senhor, desta necessidade de que precisamos Te amar sobre todas as coisas, Pai. Colocar a Tua palavra em nossa mente, em nosso coração, como declarou o salmista: guardei a Tua palavra em meu coração, para não pecar contra Ti, meu Deus. Nesta noite, Senhor, coloca também, Pai, em nossas vidas, Senhor, um nojo, um asco para o pecado, Senhor, que o pecado não venha produzir, Senhor, prazeres em nós, mas que nós possamos ter, Senhor, nojo e nos afastarmos da conduta pecaminosa. Nos afasta, Senhor, nos livra de cair no laço, nos livra de cair nas tentações, livra-nos, Senhor, da maldade do nosso coração, como declarou o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem. Senhor, nós não queremos seguir os conselhos do nosso coração, queremos seguir os conselhos valiosos, preciosos da Tua palavra, pois a Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é quem divide
vide, Senhor, a alma, Senhor, os entendimentos, a mente, a medula. A Tua palavra discerne todas as coisas. Meu Deus, nesta noite, eleva-nos, ó Pai, eleva-nos, Senhor, espiritualmente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade do Senhor. Muda a nossa mente, transforma a nossa mente, renova a nossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor, queremos ter a mente mudada, a mente transformada, corações transformados, corações mudados nesta noite. Vai fazendo isso, Senhor, vai tocando nas nossas vidas, vai produzindo, Senhor, arrependimento dos nossos pecados, vai promovendo, Senhor, perdão dos nossos pecados. Senhor, nós te pedimos nesta noite, Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, abençoa a cada um dos Teus filhos, abençoa a Tua igreja, é o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Dê um abraço no seu irmão aí, diga para